Prezados irmãos de doutrina, que a paz de Jesus seja conosco hoje e sempre. Quero expressar minha gratidão ao Daírson pelo convite para integrar esse projeto tão bonito, tão especial, que é refletir sobre as lições, sobre os ensinamentos contidos lá no livro Pão Nosso, um livro de 1950, mas que Emmanuel fala de uma forma que parece que está falando dos nossos dias, das nossas necessidades, né? Então, agradecendo ao Daírson, ao Grupo Espírita Jesus o Caminho, eu vou fazer uma leitura, como é pequena, eu vou fazer uma leitura rápida para a gente fazer alguns comentários e algumas reflexões. Então, a leitura de número 31, com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Está lá em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. E aí, o que nós temos nesse texto? Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir com reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. É impressionante como que uma leitura feita, uma interpretação feita em 1950 pode ser tão presente, tão atual, né, nos nossos dias. E ela já nos leva a refletir de início sobre o grande conflito de entendimento do que é a verdadeira caridade, aquela como Jesus nos ensinou, né, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A citação de Paulo aos Coríntios continua atual como nunca, porque as imperfeições dos homens naquele tempo não eram muito diferentes das de hoje. Hoje nós temos mais esclarecimento, mas não temos mais virtudes ainda, né? Então, aqui nesse texto, Emmanuel nos fala sobre a caridade vestida, que eu entendo como sendo um claro contraste com aquela caridade sentida e vivida, aquela que Alcione nos falou lá no livro Renúncia, que nós precisamos amar o próximo, enxergar o próximo em toda prática de amor que nós fizermos, que foi o que Alcione fez. E a gente vê isso diariamente, essa caridade vestida naquelas personalíssimas ações de caridade que visam apenas a autopromoção, a caridade para o amor ver, para o amor mostrar, como se fosse um falso amor, na verdade um pseudo-amor, é a caridade para o exterior ver, né? E Emmanuel nos fala ainda da capacidade de renovar e aprimorar o ato de estender a mão, baseado nos ensinamentos de Jesus, baseado no amar ao próximo como a si mesmo. O que eu quero para mim? O que eu quero para mim precisa ser o que eu quero para o meu próximo também.
A caridade, como sublime extensão de amor, ela não pode ser seletiva. Ela precisa estar presente em tudo, ela não pode ser somente material. Ela precisa estar no olhar, no fazer, no entregar, no receber, no viver pleno, né? Lá no livro Sinal Verde, no capítulo 36, falando sobre temas da crítica, André Luiz, por meio da psicografia do nosso querido Chico, nos chama a atenção sobre o silenciar onde não possamos prestar auxílio. Às vezes nós achamos que a caridade é só fazer alguma coisa ou só dar alguma coisa. Não. Às vezes o silêncio também é uma forma de caridade. Às vezes o outro só precisa nos sentir junto dele. Né? Aquela verdadeira caridade que nos torna fraternos, que nos torna irmãos, que faz com que sejamos instrumentos ativos da bondade, dos ensinamentos de Jesus entre nós mesmos. Exatamente porque todos nós ainda estamos aqui lutando contra os nossos desajustes, todos ainda estamos aqui necessitados do sentimento de piedade do outro também. Não aquela piedade piegas, tadinho, não, aquela piedade que faz com que o outro também se coloque no nosso lugar. É um caminho de mão dupla, do mesmo jeito que a caridade vai, em algum momento ela volta, porque todos nós também somos necessitados. Se a gente for lá pegar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13, aquele que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ali nos fala sobre a piedade, que é irmã da caridade e que é aquela que mais se aproxima dos anjos e que nos conduz a Deus. E aqui a gente consegue entender que só o egoísmo, o orgulho, os sentimentos doentes que nós ainda carregamos em nós é que impede que nós nos vejamos como espíritos inferiores, que a gente se enxergue como necessitados também. Porque a gente tem muita facilidade de ver a necessidade do outro e achar que precisa fazer caridade para o outro, normalmente caridade material. Mas nós também precisamos, nós também temos os nossos momentos de dificuldade, os nossos momentos em que o outro precisa vir a nós e estender a mão. E aí a gente vê o tanto que nós somos iguais, o tanto, embora dentro das diferenças, o tanto que somos iguais, porque não existe grande, pequeno, não existe fraco, forte, não existe feliz ou infeliz. Todos nós somos espíritos endividados carregando conosco a necessidade de vencer as nossas expiações, as nossas provas. E não importa onde estejamos, todos nós estamos aqui no orbe terrestre, que é uma das casas de Deus, uma das moradas de Deus, aquela que mais se aproxima das nossas necessidades, né, que nos dá condição de caminhar. Então, todos nós estamos aqui necessitando entender o papel que viemos desempenhar na casa de Deus. Nenhum de nós é isento de caridade. Todos nós temos as nossas dificuldades pelo simples fato de estarmos encarnados. Olha Jesus, um espírito de uma grandiosidade tão enorme, ainda assim precisou passar por muitos sofrimentos quando reencarnou aqui entre nós, quando viveu aqui entre nós há 2000 e poucos anos atrás. Então isso nos mostra que só o fato de estarmos aqui faz com que nós sejamos necessitados do apoio, do amor, da caridade e que muito além disso precisemos também dar esse mesmo apoio, esse amor e essa caridade. Essa caridade que Jesus exemplificou em tudo, nas mínimas ações quando ele esteve aqui, nas mínimas atitudes, né? Isso mostra que essa caridade que Emmanuel está nos falando aqui, ela tem muito mais a ver comigo do que com o outro. O outro é o caminho, o outro é a possibilidade, é o que permite que eu pratique essa caridade. Mas quem é que vai lucrar em primeiro lugar com isso? O outro ou eu? Eu, naturalmente, né? Eu ajudo e eu sou ajudado. Ajuda-te que o céu te ajudará. Aí a gente vai entendendo a necessidade, a gente vai entendendo que Deus é onipresente, é onisciente, que Ele está aqui dentro de mim. E esse fato de Deus estar dentro de mim faz com que eu me enxergue como um ser que precisa evoluir.
A gente sabe, né, que ninguém chega ao Pai sem passar por Jesus. E a gente sabe também que ninguém chega a Jesus sem passar pelo irmão. O irmão é o caminho, é a ponte. Portanto, essa leitura com caridade, ela nos fala de alargar a nossa compreensão da necessidade da prática do bem, do agir no outro em favor de nós mesmos. A caridade material é importante, porém, a verdadeira caridade é aquela que supre a necessidade material, mas que também supre a necessidade do espírito, aquela da proximidade, do aconchego, do abraço nos momentos de dor. E para isso nós não temos modelo melhor que não seja Jesus. Nosso modelo sempre será Jesus, porque Jesus abraçou a todos, principalmente os mais necessitados, os doentes, os fracos, os leprosos, os criminosos, as prostitutas, aqueles que tinham, vamos dizer assim, mais necessidade de amor. Bom, meus irmãos, essa era a reflexão que eu queria fazer aqui sobre essa leitura e mais uma vez agradeço ao nosso irmão, ao nosso amigo Daís pela oportunidade, desejando um abraço carinhoso a todos os que participam do projeto, os que acompanham o projeto. Um abraço e que Jesus esteja